Eu esqueci de perguntar uma coisa no começo da missa. Quem está feliz hoje? Não precisa gritar para estourar meu ouvido aqui, ó. Mas nós estamos felizes com a presença da imagem de Nossa Senhora, sim ou não? E como disse o Dom Tiago, ela veio trazer para nós o sentido da vida. Quanto nós temos que lutar, porque o primeiro aborto aconteceu em 1920 por causa do ditador da Rússia, Lenin. Em 1999, na Rússia, tinha uma média de 7 abortos para cada mulher. 7 abortos para cada mulher. É uma coisa horrorosa. Então, Maria é a Virgem da Esperança. Ela, peregrinando para o mundo inteiro, está peregrinando, semeando esperança, que se acabe de uma vez este delito, este crime de acabar com a vida. Já tem muitos mortos por ali. Se imaginemos lá na faixa de Gaza, quantas crianças morreram nesta guerra. Tudo na Ucrânia, ainda tem 19 mil crianças deportadas na Rússia. A Rússia raptou 19 mil crianças ucranianos. É um horror no mundo. E o Papa sempre fala disso. Mas nós queremos nesta missa também lembrar os 1.600 e poucos mortos no último terremoto que teve no Mianmar e na Tailândia. Nós temos os nossos missionários que trabalham lá. Temos nossos missionários. Então, nesta missa vamos lembrar também destas vítimas de horrores, como o aborto, das guerras e também das realidades, das tragédias climáticas e deste terremoto que aconteceu. Mas hoje, neste 4º domingo da Quaresma, a liturgia nos faz ler uma leitura muito linda, muito bonita, talvez, acredito que seja uma das páginas mais bonitas do Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 15, ele condensa 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho que se perdeu. Então, depois de ter narrado a perca de 2 coisas, de um bicho e de uma coisa, passa a falar da perca de um filho, de uma pessoa humana. Erroneamente, seja nas Bíblias antigas, pelo menos aquelas que foram escritas vários tempos atrás, erroneamente esta parábola se chamava da parábola do filho pródigo. Mas está errado. Deveria ser chamada a parábola do Pai misericordioso. Vamos dizer todos juntos, a parábola do Pai misericordioso. De fato, no centro desta parábola, não está tanto o primeiro filho, o filho mais novo ou o filho mais velho. No centro da parábola, temos um pai. Isso já nos lembra, né? Porque todos nós temos pais. Temos ou não temos um pai? Temos. Temos o pai do céu e temos o pai na terra. E também todos nós somos filhos. Sim ou não? Quem é filho primogênito, que não ser o primeiro na família? Levante a sua mão e diga: eu. Pronto. O senhor é primogênito? Nossa Senhora, eu não. Quem são os filhos segundo, terceiro, quarto, quinto que vieram depois? Diga: eu. Nós somos mais. Nós temos que tomar cuidado porque temos que ser pródigos, né? Mas o que aconteceu?
É sempre importante ver para quem se dirige Jesus. Para quem estava falando Jesus? Bom, ele estava sentado num ambiente onde tinha tudo pecadores. Eram todos pecadores. E, mais ainda, os publicanos, isto é, que eram os pecadores públicos. Vocês lembram de Mateus, que estava sentado na coleta dos impostos? Então, era um publicano, isto é, um pecador público. Todo mundo sabia que ele era pecador. Portanto, Jesus estava conversando, acreditamos também almoçando, jantando, com toda esta tropa de pecadores, digamos assim. Fora da casa, tinha aqueles que apontavam o dedo com Jesus. Como é que este cara, que se acha o mestre, filho de Deus, senta com os pecadores? Ele deveria saber que lá tem pecadores públicos, que todo mundo sabe que tem pecados que sobra. E como é que ele está sentado lá? Este fato gerou a parábola que nós acabamos de ler, que é bem conhecida por todo mundo, nem precisaria de explicação. Mas, adentrando-nos dentro desta parábola tão linda, tão bonita, então temos o primeiro filho, que justamente se identifica com aqueles que estavam sentados com Jesus, os pecadores. Este filho pediu a herança que lhe cabia. Na época da Palestina, o segundo filho podia receber 1/3 da herança, porque o primeiro filho era o mais sortudo, porque ganhava 2/3 da herança. Então sobrava só 1/3 para o filho mais novo. Mas o que vocês entendem com isso? Vocês entendem quem era este filho? Vocês teriam a coragem de pedir a seu pai em vida: me dê a herança que me cabe? Teriam coragem? Hein? Mas era um direito. Ele tinha direito na herança que lhe cabia. Portanto, hoje diríamos assim, para alguém que pergunta para o seu pai: ô pai, o senhor já fez testamento, hein? É para dizer: quando é que o senhor vai morrer mesmo? É ou não é? Não soava muito bem. Mas o pai, que poderia ter falado para o filho: meu filho, o que vai fazer com esse dinheiro? Meu filho, toma cuidado. Isto é, o pai podia corrigir seu filho, sim ou não? E por que não fez isso? O pai se identifica com Deus. Já conversamos sábado passado que Deus nos deu um dom que é acima de todos os dons, além da vida, que é o dom da liberdade. Deus não obriga ninguém a ser bons. Ninguém. Se quer ser bom, parabéns. Mas eu não te obrigo a ser bom. E esta liberdade é um dom precioso. O Pai deixa livre. A vida é sua. Até agora eu te ensinei tanta coisa. Até agora eu te mostrei todos os caminhos da verdade, dos valores. Agora se vire, ué. Tem pais que choram: meu Deus, com tudo aquilo que eu fiz para o meu filho, olha o que está fazendo, se afastou da igreja, não vai mais na igreja. É liberdade. E o que acontece? Acontece o pior, né? Que eles banjam tudo. Na nossa época poderíamos dizer, foi até no Lollapalooza, né? Gastou tudo, jogou fora tudo e ficou sem nada. E estes são os nossos ídolos. Quem pensa que o dinheiro resolve tudo na vida, olha ali, ó. E quando o dinheiro acaba, o que acontece?
um mau uso também das coisas materiais que nós temos à nossa disposição. E aí, esbanjou tudo, finalmente, a gente percebe onde nos leva o pecado. Quanto você mais se afasta de Deus, quanto mais você se afasta do Pai do céu, eu diria também do Pai da terra, quanto mais você não reconhece esta paternidade, você acaba sendo que nem um bicho. De fato, acabando tudo, espanjou tudo, acabou comendo a comida dos porcos, a lavagem. E a gente poderia perguntar, mas então, depois ele se converteu quando voltou na casa do pai? Calma, não foi conversão não, foi barriga vazia. Foi a barriga vazia que levou a pensar, nossa, mas em casa do meu pai eu tinha tudo. Como é que eu não lembrava disso? Tinha tudo. Foi a fome que levou ele a voltar, a fome. Mas finalmente, volta na casa do pai e, olha que o milagre. Enquanto esperava que o pai o tratasse como um servo, como todos os seus servos, o que o pai faz? Primeira coisa, põe as sandálias no pé. Porque os escravos, os servos andavam sem calçados, andavam descalços, enquanto os filhos dos donos tinham sandálias, sandália nos pés, um vestido bonito, um anel é símbolo de tudo aquilo que eu tenho, eu te dou agora, pronto. A túnica bonita, isto é, tem um encontro maravilhoso. Mas sobretudo, esta é a parábola de hoje, sobretudo, o pai estava há muito tempo esperando que o filho voltasse. É que muitas vezes falta para nós. Nós perdemos a esperança logo. Foi-se embora, tchau e benção, não voltará mais. Não, o pai ficou lá esperando. Quer dizer que toda hora ele estava lá olhando de longe, se chegava o filho dele, quer dizer que o pai praticamente mudou de vida. Porque a vida dele era o filho, e o filho tinha fugido de casa. E a vida dele era esperar que este filho voltasse. E quando voltou, gente, esta cena vale um filme que ganhou todos os Oscars deste mundo. Correu ao encontro. E o verbo em grego não diz que o beijou, que não parou de beijá-lo. Termo grego. O pai não acabou de beijar. Beijou. A tradução hoje diz que o cobriu de beijo. De fato, beijou tanto que não parava mais. E este é o ingrediente que muitas vezes falta no relacionamento pais e filhos. O afeto, o amor. Muitas vezes os pais dão um de machão, né? Eu não beijo ninguém, imagina, só beijo a minha mulher. Jesus amado. E os filhos estão esperando este afeto. E os filhos estão esperando este beijo do pai. E os filhos estão esperando este abraço, que não vem nunca. Então, a cena que está na nossa frente, digamos assim, é uma cena que encanta. Só um poeta como Lucas poderia ter conversado e descrito uma cena tão profunda como esta daqui. Mas vamos lá, faltou. Quem é que faltou na cena? Falamos do pai, falamos do primeiro filho. Quem faltou?
o filho mais velho, de fato, o filho mais velho, que estava sempre dentro de casa. Olha aqui, Jesus pegou o exemplo dos pecadores que estavam com ele, ao redor dele, e Jesus agora tem uma lição para aqueles que estavam lá fora, que eram os escribas e fariseus, que sabiam tudo de Deus, que eram os perfeitinhos, que nunca erraram na vida. É o segundo filho. E Jesus tem uma palavra também para o segundo filho, através da relação que tinha com o pai. Ele era perfeitinho, fazia tudo. Mas veja só, vou dizer uma coisinha interessante, que eu descobri também nestes dias. Se vocês forem ler esta parábola, que eu recomendo de ler durante a quaresma, que é maravilhosa, percebam bem, no texto de Lucas, capítulo 15, no texto, se fala do pai, da palavra pai, 12 vezes. 12 vezes. 7 vezes é o narrador da parábola que fala, né? Jesus, praticamente ele que estava narrando a parábola. 7 vezes. E 5 vezes a palavra pai sai da boca do filho mais novo. O filho mais velho nunca falou a palavra pai. É terrível. Aquele que estava em casa, aquele que servia, o perfeitinho, perfeito, ele não tinha nenhum defeito, porque estava sempre lá em casa, sempre blá, 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 blá. Nunca falou a palavra pai, porque para ele o pai era um patrão. Eu te servo desde sempre, e você nunca organizou uma festa para mim, nunca. Como termina a parábola? Ninguém sabe, porque Lucas de propósito não fez um final. Não temos um final desta parábola, porque todo mundo pode ser o filho mais novo ou o filho mais velho. Não se sabe se depois o filho mais velho se converteu, entrou na festa para festejar pela recuperação do filho mais novo, não se sabe. E não se sabe se o filho mais novo daqui a pouco, que recebeu mais um dinheirinho, foi esbanjá-lo de novo. Ninguém sabe, porque lá dentro agora entramos cada um de nós. Cada um de nós pode se sentir o filho mais novo, pecador, necessitando de perdão. Cada um de nós, os pais, sobretudo, pode se colocar no lugar do pai, para saber se estão agindo como pai do Evangelho, ou se estão agindo como pai deste mundo. E cada um de nós também pode assumir o papel do filho mais velho, que talvez cabe a muita gente esta figura do filho mais velho, daqueles que estão sempre dentro da igreja, que estão sempre servindo o Senhor, que estão sempre... É uma boa reflexão para esta quaresma. Boa reflexão. Amém?